Vamos falar de Vasco. O Supremo Tribunal de Justiça Esportiva julgou os lances de Juventude e Vasco. E também vamos falar sobre Pedro Caixinhas, não quer falar sobre o futuro. E vamos comentar sobre isso. Tudo isso. Desperta, Vascaíno! Salve, salve galera do Vaticão. Bom dia para todo mundo. E domingo, às 4 da tarde, a bala volta a rolar. E como volta a rolar? Lá em São Paulo, no Neoquímica Arena, ou Itaquerão, como queiram preferir. Corinthians e Vasco é a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, e o jogo que o Vasco tenta aí acabou um tabu que o Vasco nunca ganhou desde a sua inauguração. O Corinthians no Neoquímica Arena. A última vitória do Vasco em São Paulo foi quando o Corinthians mandava os jogos ainda no Pacaembu. Mais uma escrita, vamos ver, o Rafael Paiva já acabou uma escrita em relação ao Corinthians, que o Vasco não ganhava do Corinthians desde 2010, seja em casa, seja fora, e venceu no turno por 2-0. Desculpe, gol do Lucas Pinto, que fez lei do ex, e o Safosa. E vamos ver agora no jogo de volta. Bom, e a tendência é que o técnico Rafael Paiva mantenha a base do time que perdeu. Desculpe, queria falar venceu, viu? É tanto tempo sem vencer e que perdeu para um Internacional por 1-0. Uma exceção do Matheus Cocão, que está suspenso. E agora vamos ver quem será o substituto. Como o Galmares, pelo jeito, é um volante que o Rafael Paiva gosta. Então vamos ver. Eu acho que a tendência é que o Romora volte ao meio de campo e o Galmares seja o segundo homem do meio de campo. Mas vamos aguardar que tem hoje ainda mais uma atividade e o técnico Rafael Paiva resolve aí os 11 que vão iniciar jogando lá em São Paulo. Bom, e o Supremo Tribunal de Justiça Desportiva julgou no caso Vasco e Juventude, né, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desculpem. Se o Vasco até perdeu, né? Foi comandado pelo Álvaro Pacheco. E o Souza foi expulso naquele jogo. Mal entrou, deu uma entrada violenta, foi expulso. E o Souza foi suspenso por 2 jogos, já pagou um, terá que pagar mais um. O Juventude foi multado e o Pedrinho advertido. O Souza foi enquadrado no artigo 254 do Código de Justiça Desportiva, que fala sobre entrada violenta. O Juventude foi multado em R$ 2.000 por um atraso. Eles atrasaram um pouco a volta do intervalo e foram enquadrados no artigo 206 do Código de Justiça Desportiva. Olha, eu achei uma multa bem barata, R$ 2.000. Eu não sei, desculpem, não sei se no caso do Vasco, se fosse em São Januário, a multa seria tão barata. E o Pedrinho foi advertido, né? Ele foi enquadrado no artigo 258, inciso 2, e na súmula o árbitro Caio Max
disse que o Pedrinho veio em cima dele com um tom intimidatório, apontando o dedo, falando que invertia todas as faltas de laterais. Bom, essa foi o julgamento de hoje, mas cabe recurso no pleno no no Tribunal de Justiça Desportiva. Olha, esse negócio de Pedrinho ficar em dedo riste para alguém, não é a primeira vez que ouço esse tipo, né, leio ou ouço esse tipo de atitude dele. No jogo contra o Atlético Mineiro, né, que o Vasco foi eliminado da Copa do Brasil, né, pelas semifinais, de empate 1-1, há quem diga que na tribuna o Pedrinho apontou o dedo intimidatório para uma torcedora. Desculpem, mas já acabam passando pano, né? Ali fechou acordos políticos com gente que eu acho importante, né? Das cabeças das torcidas, que ontem, por exemplo, anteontem, na derrota para o Internacional, só pegaram em cima do Rafael Paiva, não falaram nada do Pedrinho, apesar da péssima janela. E nesse caso aí passaram pano, né, dele fazer isso. Mas vamos aguardar se os auditores vão concordar com essa pena, ou se eles vão recorrer no pleno, ou se o Vasco vai recorrer, ou o Juventude vai recorrer. Bom, o Pedro Caixinha, que é um dos especulados, né? Vai ter um monte de especulado. Eu acho que vai ser o primeiro de muitos, porque a gente já sabe que o Rafael Paiva não vai ficar em 2025, apesar dessa queda de produção na reta final. Ele fez um bom trabalho, né? Já que o Vasco estava fadado ao rebaixamento, deu essa arrancada que o Vasco ficou um bom tempo na nona colocação, agora está em 10º. E ele deve receber propostas de time, não sei se é da Série A, mas certamente na Série B ele vai receber. Mas então vai ter uma especulação de treinadores, e o Pedro Caixinha fez um bom trabalho no Bragantino, mas caiu devido aos resultados ruins dessa temporada. E o colega Marcos Jacob, detetive vascaíno, um abraço ao Marcos Jacob, conversou com ele e ele disse que não vai comentar notícias de especulações que estão saindo da imprensa. Tudo me leva a crer que ele não quer assumir um time no Brasil em 2025. Até porque os europeus, eles se assustam, por assim dizer, com a nossa cultura imediatista de resultados imediatos. Então, não sei se ele gostaria de assumir um clube grande como o Vasco, que, ainda mais com a dor que a gente vem sofrendo nos últimos 20 anos, 24 anos, que a gente quer ser campeão quanto antes, um trabalho que seja um resultado imediato, né? Já que esses europeus prezam muito esses trabalhos a longo prazo. Vamos aguardar, que eu acho que vai ser o primeiro de muitos a ser especulados, principalmente no dia 8, quando acabar o Campeonato Brasileiro. Olha, mas eu acho que ele não vejo o Pedro Caixinha sendo um perfil de ser o treinador do Vasco. E, apesar de o Pedrinho falar também de reestruturação, que trabalha a médio e longo prazo. Então, é isso, galera. Até o nosso boa noite, com o resumo
No sábado, Vasco, início aí do pré-jogo com Corinthians e Vasco. Até mais.